participando do retiro, o irmão Wilson vem aqui também, né? Junto com todo o povo que esteve lá esse final de semana, participando do retiro, os casais. Eu acredito que vamos ouvir alguns testemunhos aqui e no final vamos estar intercedendo e orando e abençoando esse povo todo aqui. Vamos chegando. Amém, né? Esse é o povo que esteve no final de semana em retiro. Nós estivemos em 29 casais e eu acredito que alguns não tiveram pique para vir aqui à noite. Acho que eles cansaram. Mas esse foi um tempo precioso, foi um tempo maravilhoso ali na presença de Deus, um tempo muito bom, onde podemos ser tremendamente ali impactados e ministrados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero, nesse momento aqui, pedir para 2 casais aqui que vão falar um pouquinho, né, do que aconteceu, o que foi o nosso retiro nesse final de semana. Então eu vou pedir aqui, já que estão aqui do meu lado, o Orivaldo e a Sandra. Já vi que é a Sandra, né? Então... Boa noite, irmãos. Então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho do que vivemos nesses 2 dias. Foram 2 dias abençoados, onde a gente pôde conviver com os irmãos, pôde aprender muita coisa e nos identificarmos com testemunhos, né, de vidas restauradas por Jesus. E é tão bom a gente ouvir testemunhos de vidas restauradas, porque às vezes a gente pensa que é só a gente que tem problema, é só a gente que passou por dificuldade, e a gente consegue se sentir mais acolhido quando a gente percebe que as pessoas que estão ao nosso redor também tiveram problemas. Mas que Deus, no seu infinito amor e poder, restaura. E que às vezes a gente limita o poder de Deus nas nossas vidas. Simplesmente porque acha que a gente tem o controle da situação. Então, para mim, para nós, né, foi muito importante saber que todos têm problemas, mas que existe um Deus que tudo pode, desde que a gente permita que Ele entre em nossas vidas. Então, para nós foi maravilhoso. Aconselho a quem ainda não fez, que no próximo ano faça, porque é muito bom, muito edificante. E, assim, como até o Wilson comentou, se a gente foi para lá achando que ia ter doutores, né, Wilson? Não, foram testemunhos de pessoas como a gente, de casais como a gente, mas que não tem melhor coisa para edificar a vida de outra pessoa com o seu testemunho. É a melhor forma de falar de Jesus para alguém é você contar o que Ele fez na sua vida. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Rogério também, o Palmeiras. Hoje ele não está com a camisa do Palmeiras, né? Aí, viu, o retiro já foi bom. Já trocou a camisa. Que bom. Vamos ver o que o Rogério e a Daiane vão falar para nós. Olá, boa noite. Eu sou o Rogério, mas o Rogério da Daiane, tá? E assim, foi bem impactante pra gente. Até eu não iria de início, né? O Wilson que meio que deu uma cobrada assim. Agradeço ele aqui por ter chamado, convidado. E assim, somos um casal recente, né? 2 meses e 17 dias de casados. E assim, sem experiência, e a gente pôde ver assim, com os testemunhos das pessoas, o que eles passaram, erros que talvez cometeríamos no futuro ou no presente, né, agora. E assim, nós não vamos cometer porque já escutamos, aprendemos com esse pessoal que assim, deu o testemunho. Isso é muito bom, porque e gera um desgaste você viver com uma pessoa igual os casais aí de 20, 15 anos com a mesma pessoa, e somos falhos, né?
E às vezes a gente não entende detalhes no casamento da sua esposa. Por mais que você conheça, que igual a gente namora, acha que conhece, mas tem várias coisas nesses 2 meses e 17 dias que descobri agora, né? E ela também vem descobrindo de mim. Então, deu para a gente aprender muito, assim, 2 dias de muita experiência que vai valer para o resto da nossa vida. Então, assim, agradeço o pessoal que esteve lá, que compartilhou momentos da sua vida, porque não é fácil você se expor, né? Você mexer em feridas, igual muitos fizeram ali, coisas que já estavam até cicatrizadas, mas eles voltaram isso para edificar outros casais como a gente aqui. E assim, até vocês, que alguns que já têm mais certa idade assim, de casado, venham também, porque às vezes vocês cometem falhas que não estão percebendo, que não estão vendo, e chega lá, vocês vão ver e vão assim, melhorar o casamento, às vezes por detalhes, por coisas simples do seu dia a dia. Então, recomendo que no ano que vem estejamos todos lá novamente para abençoar mais vidas aí. Obrigado. Uma das formas que nós trabalhamos ali no retiro, nosso retiro de casais, é que os casais que já foram, né? Todo esse povo aqui que já participou esse ano, o ano que vem eles vão voltar, mas eles vão voltar trabalhando e servindo aqueles que estão indo pela primeira vez, né? E nesse ano, nós já tivemos ali o Joe e a Mari, que estiveram o ano passado, né? E esse ano eles estiveram com a gente servindo, né? Então nós queremos ouvir também um pouquinho deles aqui, a experiência deles de estarem participando do retiro, servindo, sendo ministradores ali. Boa noite, irmãos. Logo eu no microfone. Olha, gente, foi uma bênção esse retiro para nós. Foi uma bênção foi um presente de Jesus mesmo. Que falar lá o que a gente acontece na prática, assim, né, no dia a dia não é fácil, mas foi uma bênção para nós também. A gente foi trabalhado com isso, né? Fala, Joey. Eu sou o Joey da Mari. Eu sou a Mari do Joey. Ela está nervosa, dá um descontinho para ela, né? Então, gente, foi uma alegria muito grande a gente participar do retiro de casais. Já havia algum tempo que a gente tinha esse chamado, essa vontade de trabalhar. E, graças a Deus, nesse final de semana isso aconteceu, né? Por intermédio do Wilson, principalmente, do pastor, né? Que nos acompanhou, nos orientou, nos capacitou, né? Para que a gente tivesse levando a palavra de Deus para esse pessoal que está aqui. Então, a gente não quer nada de reconhecimento, de glória para nós, assim. Se tem alguém que tem a glória aqui, essa glória devida toda a Jesus Cristo, que faz a diferença na nossa vida. Amém. Então é isso, né? Então, se você quiser saber mais um pouquinho, você tem que participar o ano que vem. Estava chegando ali na recepção, já tinha uma inscrição para o ano que vem. Viram? Já teve um casal que se inscreveu ali, só pelo que ouviu, ele já se inscreveu. Nós vamos orar por esses casais aqui. Se coloquem em pé, estenda suas mãos para cá. Vamos abençoá-los. Foi um tempo precioso demais. O poder de Deus se manifestou ali nos 2 dias. E se você não esteve nos 2, já faça a sua inscrição, né? A gente já tem a primeira, faça a segunda, a terceira já hoje, porque com certeza vai ser uma bênção. Levante suas mãos, vamos abençoar esse povo aqui na frente. Pai querido, nós te louvamos, Pai, pelo que o Senhor fez na vida desses casais nesses 2 dias, Pai. Obrigado, Pai, porque o teu poder foi ministrado na vida de cada casal ali, Pai. Obrigado porque o Espírito Santo de Deus, Pai, renovou votos, Pai. O Espírito Santo de Deus, Pai, consolidou ali, Senhor Deus, casamentos, Pai. O Espírito Santo de Deus mudou a história de vidas ali, Pai. Nós vimos isso, Pai. Obrigado pelo teu poder ministrado ali, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque fomos confrontados com a tua palavra ali, Senhor Deus. E a graça de Jesus foi derramada sobre a vida desses casais. Em nome de Jesus, Pai, consolida essas vidas, Pai, consolida esses casamentos. E que assim como eles foram ministrados nesses 2 dias, Pai, eles possam também ministrar na vida de tantos outros casais que necessitam também da graça de Deus, Pai. Consolida cada vez mais esse grupo, Pai, que realmente possamos ter aqui um encontro de casais, um grupo de casais, um ministério de casais pautados na Tua palavra, Pai. E que realmente vidas possam ser transformadas, Pai.
Peço uma bênção especial, Pai, sobre a vida do Wilson, da Rosângela, que comandaram todo, Senhor Deus, esse encontro, se dedicaram, colocaram seus corações ali, Pai. Que a graça de Jesus seja plena na vida deles. E também, Pai, de todos aqueles que estavam ali trabalhando, intercedendo e ministrando. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor demonstrado nesses 2 dias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém. Os irmãos podem retornar, fiquem em pé mesmo. Eu preciso saber aqui quem nos visita nessa noite. Quem nos visita aí? Levante a sua mão. Sejam bem-vindos. Quem é você? Daisy, seja bem-vinda, Daisy. Irmãos, temos que dar aquele abraço gostoso depois na Daisy ali. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Quem mais aqui nos visita? Por favor, levante a sua mão. O nome de vocês? Como? Me ajudem aí que eu não estou ouvindo. Ariel e? André, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês, se sentam bem em nosso meio. Mais alguém nos visita? Seu nome, querido? Rafael, seja bem-vindo, Rafael, Deus te abençoe. Diga seu nome, querido. Késia, Deus te abençoe também, seja muito bem-vindo em nosso meio. Mais alguém? Levante sua mão, não? Deus abençoe a todos, vamos estar louvando ao Senhor, declarando em nome de Jesus que nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Irmãos, uma coisa maravilhosa é nós podemos entrar na presença de Deus e saber que Deus cuida de nós, que Deus nos abençoa. E nesse momento você pode chegar diante dele e dizer: Senhor Jesus, obrigado, porque eu levantei da cama hoje. Obrigado porque o Senhor me deu saúde. Obrigado porque eu pude chegar nesse culto para prestar esse culto de louvor e adoração. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam na nossa vida. Então, do fundo do nosso coração agora, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos louvar o Senhor. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Adore ao Senhor, bata palmas ao Senhor. Declare a sua gratidão ao Pai por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Nós te somos gratos, Jesus. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor. Levante suas mãos. Aleluia. E te pertenço, Deus. Aleluia. Adoramos ao teu nome, Senhor. Te louvamos, meu Pai. Graças a Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Diga lá no todo mundo, não! Aleluia! A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Levante a sua mão. Aleluia! Eu te pertenço, Deus. A honra, a glória,
maravilhoso pertencemos ao Senhor. É tremendo, agradecemos a Deus. É tão maravilhoso quando o dia Jesus vem nas nossas vidas, muda a nossa história. E Deus mudou a nossa história, irmãos. Deus mudou a nossa vida. Hoje nós não somos mais os mesmos. O Senhor Jesus vem e muda. Esses casais que os irmãos viram aqui na frente, eles foram impactados ontem pelo poder de Deus. Porque o Senhor Jesus muda a nossa história. E uma das coisas mais maravilhosas é quando a gente pode se apresentar diante do Senhor e cantar a Ele a fidelidade do Senhor Jesus. Irmãos, como eu disse no início, por mais que nós andemos pelo vale da sombra da morte, um lugar terrível, o Senhor Jesus está lá conosco. Por pior que possa ser o problema ou a carga que você está carregando, o peso nas suas costas, Jesus não te abandona. Os teus amigos podem te abandonar, os seus que estão mais próximos, até parentes, podem esquecer de você. Aquela pessoa que de repente você pensa que nunca vai falhar com você, não se iluda, ela vai falhar com você. Mas Jesus Cristo nunca falha conosco. Cante ao Senhor agora a fidelidade dele. Declare: a tua fidelidade, Senhor Jesus, é grande. O teu amor é grande. Ele é incomparável. Adore ao Senhor e declare em nome de Jesus que Deus é fiel e é maravilhoso. Glórias a ti, Jesus. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Mais uma vez, tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Aleluia. Glórias a ti. Tua fidelidade incomparável és. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como és, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua misericórdia sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Declare a fidelidade do Senhor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria
as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Chamar aqui à frente as crianças que possam estar vindo aqui, todas elas. A igreja pode sentar por um minuto. Nós vamos orar com os nossos pequeninos aqui, as crianças, nossos meninos e meninas. Chega pertinho do pastor aqui, vamos fazer um círculo. Isso. Muito bem, dona Rebeca. Os demais. Deixa aqui, mocinha. Isso. Vamos lá? Cadê os demais lá? Chega lá, meninos. Chega pertinho aqui, ó. Vamos orar? Vocês vão orar junto com o pastor, tá bom? Fecha o olhinho, repita o que o pastor vai falar. Papai do céu. Vamos lá, todo mundo, sem vergonha, tá bom? Papai do céu, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Abençoe a nossa vida, nossa família e a nossa igreja. E esteja conosco neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. O Senhor Jesus é a nossa cura. Muitas vezes, irmãos, nosso psicológico, o nosso emocional, a gente reflete mais o físico, ele se desgasta, ele cansa, mas o nosso Deus é a nossa cura. O nosso Deus renova as nossas forças. O nosso Deus vem com poder para transformar as nossas vidas. E mais uma vez eu convido vocês a ficarem em pé e que nós possamos juntos estar entoando esse cântico, dizendo: creio que tu és a cura. E se em nome de Jesus, durante esse cântico, você sentir que você precisa de uma ministração especial de cura física, de cura emocional, de cura espiritual, que você venha aqui à frente. Pessoas vão estar aqui orando por você. Mas que em nome de Jesus, se você sentir, for tocado pelo poder de Deus, vem aqui. Porque o nosso Deus é cura. Irmãos, às vezes os médicos dizem para a gente assim: não tem jeito, não funciona, não dá mais. Você vai tomar esse remédio pelo resto da sua vida. Ou essa situação específica não tem como mudar. O nosso Deus muda, porque Ele restaura o corpo físico, Ele restaura a alma aflita, Ele restaura também o nosso emocional. Declare isso em nome de Jesus. Creio que tu és a cura. E se você tem a necessidade de alguma cura física, espiritual, emocional, vem aqui à frente. Nós vamos estar impondo as mãos, intercedendo e orando por você. Me ensina quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti.
irmãos da intercessão que estivessem aqui na frente, e que se alguém chegasse, você pudesse estar orando especificamente por ele. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, Aleluia. curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Suas vozes. Aleluia. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Aleluia. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus querido. Pai querido, nós clamamos a Ti, Jesus. Nós clamamos por essas vidas que aqui estão na frente, Senhor Deus, declarando que precisam da Tua cura, que precisam da Tua restauração. Nós cremos num Deus poderoso, nós cremos num Deus maravilhoso, que desenvolveu o Seu ministério aqui na terra, que curou enfermos. E esse mesmo Deus que curou, que restaurou vidas, atua hoje. E é esse Deus que nós clamamos, Pai. Vem com o Teu poder, Jesus. Vem com a Tua graça, Senhor Jesus. Ministra sobre a vida desses queridos, Pai, a cura física, Pai, a cura espiritual, a cura emocional, em nome de Jesus, Pai. Atua na vida deles, Pai. Porque, Senhor Deus, quando não tem mais solução, ou quando a medicina não consegue resolver problemas, nós temos um Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele Deus a quem nós clamamos, e a bênção vem sobre as nossas vidas. Abençoa os meus queridos, Pai. Restaura, Pai. Restaura o seu corpo físico. Restaura o seu coração, Jesus. Que eles possam experimentar o poder de Deus e a graça de Jesus nessa noite. Porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus muda a nossa história. O nosso Deus cura. E nós cremos, meu Deus. Nós cremos na Tua cura. Nós cremos no Teu poder. E clamamos, Senhor Deus, para a vida da nossa igreja. Cura, Pai. Cura física, Pai, sobre os nossos corpos. Cura espiritual, Senhor Deus. Cura emocional. Nós declaramos e clamamos a vitória no nome precioso do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo Teu poder nessa noite. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Em
Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu divulguei a mensagem, o tema da mensagem durante a semana na rede social. Esse é um tema que em alguns momentos a gente retoma a reflexão e hoje nós temos uma oportunidade de refletir também, com base no fato de que estivemos reunidos ali no encontro de casais e muitas das lutas e provações nas quais nós vivemos como família, a Bíblia já prevê. A Bíblia já nos apresenta um quadro que nos leva à reflexão de que, de fato, o sofrimento é algo que pode acontecer na vida do justo. E a expressão que eu quis nessa noite utilizar como reflexão para o tema é quando o sofrimento bate à porta do justo. Até mesmo porque é algo que nem sempre nós estamos esperando, né? É algo que nos pega de surpresa. E como que funciona essa dinâmica? Eu estive lendo alguns materiais. Este livro aqui, Restaurando a Família, do pastor Hernandes Dias Lopes, é um dos que eu tenho utilizado para reflexão, bem como outros materiais que nós estamos estudando e avaliando, analisando para aplicarmos no contexto da igreja e também, principalmente, no que se refere à questão da família. Acima de tudo, estou fazendo menção a isso porque faz parte da compreensão que nós temos acesso a muitos materiais e você também deve procurar e buscar. Mas o fundamental se encontra na palavra de Deus e é nela que nós vamos refletir nessa noite. Quero pensar em algumas perguntas que nos ajudam a introduzir essa temática. O justo está sujeito aos mesmos sofrimentos que o ímpio? A pergunta poderia também ser invertida. Será que o sofrimento que acomete o ímpio também pode acometer o justo? E isso, acredito que todos devem concordar que sim. A Bíblia nos mostra e apresenta vários exemplos de que o sol nasce tanto para o justo quanto para o injusto, a chuva cai tanto para o justo quanto para o injusto. A questão é como nós trabalhamos com a realidade, como que nós reagimos diante da situação a qual nós estamos vivendo. Sofrimento é inevitavelmente fruto de algum pecado? Será que nós podemos afirmar que todo sofrimento está relacionado a algum pecado praticado? Ou seja, se eu estou passando por alguma privação, por uma provação, por alguma dificuldade, é fruto de algum pecado que eu cometi? Nós precisamos separar a resposta e dizer que existem muitos sofrimentos que estão relacionados a pecados. Sim, existem muitas dificuldades e batalhas que são frutos, são consequência de decisões erradas que tomamos, de caminhos errados que nós acabamos trilhando. Mas nem todo sofrimento é fruto de pecado. Nem todo sofrimento é a causa, algo que nós tenhamos feito e por isso estamos sendo punidos por aquilo que fizemos ou por aquilo que não fizemos. O fato é que nem sempre está relacionado. Outra pergunta, pode piorar ainda mais? Será que pode ficar pior do que já está? Sabe aquela situação em que você está passando por provações e por lutas e por dificuldades e parece que a situação está piorando? Ou você não vê sinais de melhora nenhuma? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, algumas perguntas surgem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. É tão óbvio, se a gente fala de sofrimento, se a gente fala de justo que sofre, a palavra de Deus no livro de Jó é a mais completa. É claro que várias outras podem ser citadas como referência, mas essa trajetória de Jó nos apresenta alguns elementos muito importantes. Jó capítulo 1, a partir do verso de número 6, leremos o verso 1 e depois a partir do verso 6 no livro de Jó.
Diz assim a narrativa bíblica. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Verso 6. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não o tens protegido de todos os lados, a ele, a sua casa e tudo que tem? A obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Será que é possível piorar? Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus entre 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Os servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estão comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. Quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Na sequência do texto, capítulo 2, você vai ler, você que já leu, já conhece a história, sabe a narrativa que Satanás mais uma vez se apresenta diante do Senhor e continua questionando e dizendo que ele permanecia fiel, porque foram tirados os seus bens, o seu patrimônio, pessoas que amava, mas ele ainda tinha saúde. Então, se ele tocasse na saúde dele, então ele iria blasfemar. E assim acontece. Jó então acaba sendo contaminado, fica enfermo, severamente enfermo, de modo que ele perde literalmente tudo quanto tinha. E algumas perguntas precisam ser respondidas. Como conciliar vida irrepreensível com sofrimento intenso? Como conciliar alguém que era justo e íntegro e sofre de uma forma desproporcional aquilo que ele vivia? Como conciliar oração intensa e absoluto silêncio de Deus? Como conciliar alguém que está orando, está clamando a Deus por respostas e Deus não lhes dá essas respostas, ou pelo menos não dá no tempo que ele gostaria? Como conciliar o amor de Deus com a permissão que ele mesmo deu para Satanás agir na vida de Jó? Se Deus amava Jó, por que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele e ele viesse a enfrentar tantos e tantos sofrimentos? Quais os nossos limites? Quais eram os limites de Jó? Tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, todas aquelas circunstâncias nos levam a pensar: quais são os nossos limites? Os sofrimentos pelos quais nós já passamos, e aqui cada um tem a sua história. Momentos na sua história que foram mais duros, mais difíceis, mais pesados. Parece que os dias demoravam mais a passar. Crises financeiras, problemas de enfermidade, entre outros problemas dos quais muitos de nós passam. Recentemente temos tido a triste experiência de ouvir irmãos nossos com sofrimentos dos mais diversos.
questões que envolvem vida financeira, enfermidade, patrimônio, emoções, sentimentos, relacionamentos, casamentos. Até que ponto nós podemos aguentar o sofrimento? Até que ponto as lutas por nós serão suportadas? Quando nós olhamos para o texto bíblico, diferentemente daquilo que eu disse há pouco, com relação ao sofrimento, disse que nem todo sofrimento é causa de pecado, o pecado é a causa. Existem sofrimentos que têm outras causas. E dentre estas outras causas está aqui os ataques de Satanás contra as nossas vidas. Os ataques de Satanás contra a nossa família. Quando nós olhamos para Jó, nós vemos que Satanás atacou seus bens, seus filhos, sua saúde, seu casamento e também suas amizades. Tudo que um ser humano pode ter de bom, relacionamentos, o seu casamento, a vida conjugal, a sua saúde, os seus filhos, o seu patrimônio. Eu não desejo de forma alguma que ninguém de nós passe pelo que Jó passou. Mas eu creio que dentre os propósitos de Deus em permitir que o sofrimento aconteça conosco, em permitir que toda aquela luta que Jó passou não foi em vão. O sofrimento de Jó não foi em vão. A batalha que ele viveu, a pressão que ele passou, tudo que ele suportou não foi em vão. Hoje nós podemos estar aqui, muitos milênios depois, pensando na história deste homem e pensando em como Deus agiu na vida dele, através da vida dele, e como nós também podemos e devemos refletir e pensar na nossa situação. Rapidamente nós observamos aqui, queridos, que Satanás ele está trabalhando para atacar as nossas vidas. Ele está trabalhando para atacar o nosso patrimônio, atacar os nossos filhos. Passamos ontem e hoje aqui, aqueles que estiveram no retiro de casais, considerando muitos elementos, fundamentos para ter um casamento de qualidade. Eu tive a responsabilidade de trazer a última palavra e eu comecei hoje de manhã falando, hoje à tarde, por isso um pouco do cansaço, à tarde, de manhã aqui na igreja, EBD e à tarde também, o culto das 17 horas, e aqui estamos às 19 horas, mas a graça de Deus vai nos alcançando. E eu dizia então hoje à tarde que às vezes nós criamos um mito de que nós somos obrigados a ter uma família perfeita. Eu já senti a pressão na carne, meus irmãos, do que é a exigência de ter uma família perfeita. De ter pessoas esperando que a sua esposa seja perfeita em todas as áreas. Mas principalmente naquilo que as outras pessoas querem, não naquilo que de fato você espera que seja. Quando eu estava me preparando para começar a vida e já tinha a noção de que Deus havia me vocacionado para o ministério, uma das coisas que você espera é casar com alguém, casar com uma mulher que tenha muitos requisitos, principalmente para atender às necessidades da igreja. Para atender a necessidade das mulheres e dos homens da igreja. E aí eu lembro que várias vezes eu fui instruído por pessoas que caminhavam comigo: você tem que procurar uma esposa para você. A mãe dos seus filhos e não a esposa do pastor. Amados, às vezes nós sofremos porque criamos algumas expectativas e algumas pressões que não estão sendo pedidas de nós. Claro que precisamos ser exemplo. Claro que precisamos trabalhar nesse intuito e nesse propósito. Só que nós temos que entender, queridos, que nós somos seres em transformação. E faz parte desse processo de transformação, de sermos moldados por Deus, passarmos por algumas lutas e por algumas dificuldades, e precisamos estar preparados porque o diabo vai atacar as nossas vidas, irmãos. Isso aqui não é profecia, isso aqui é constatação. É constatação de fatos que acontecem. Quem se dispõe a servir e atuar e trabalhar na obra de Deus, fazer a vontade de Deus, terá sua vida atacada. Mas nós não podemos nos amedrontar. Nós não podemos recuar.
Isto é a atitude de quem tem uma vida cristã superficial, uma vida espiritual superficial. Aquele que é superficial, diante das primeiras dificuldades, ele recua. Mas como é que pode esse negócio? Eu estou servindo a Deus, eu estou atuando, e por que isso está acontecendo? Por que essa luta acontece? Por que essa pressão vem? Por que roubaram o meu carro? Mas eu estou trabalhando, Senhor, eu estava lá no Jardim Gabineto, dando, como diz algum ali, o couro no trabalho lá, dedicado, servindo, atuando, e me roubam o carro bem na frente do seminário. E, meus irmãos, Deus vai nos ensinando o seguinte, que a gente pode servir a Ele, independentemente dos recursos que a gente tem nas mãos. Que essas coisas não podem preencher a nossa existência. Eu não posso estar trabalhando e envidando esforços e energia porque eu quero acumular bens, porque eu quero ter uma família bonita, eu quero ter filhos que as pessoas digam assim, puxa, que filho bonito, que família bonita que ele tem. Irmãos, muitas vezes nós desistimos porque nós queremos corresponder às expectativas das pessoas. Mas o meu pai quer que eu faça esse curso, a minha mãe queria que eu fizesse esse curso, e você, pai e mãe, tome cuidado para você não projetar sobre o seu filho aquilo que você queria para você. A maioria daqueles que querem que o filho seja médico, advogado, engenheiro, ou que consigam, dentre estas muitas profissões que existem, estas que a sociedade acabou colocando como as mais vistas ou projetadas, é porque ele queria ser. E porque ele não pôde, então ele quer que o filho seja. Mas será que é isso realmente que o filho quer? Então nós precisamos ter sabedoria para administrar a vida como um todo. E principalmente estarmos preparados contra os ataques de Satanás. Porque eles vêm. Mas, meus queridos, é importante lembrar que se nós estamos sendo submissos diante de Deus, Ele honra aquele que é fiel. Agora, se nós estamos pisando na bola com Deus, se a nossa vida com Deus não está sendo levada a sério, o ataque de Satanás vem e a coisa vai ficar difícil, vai ficar complicada. Aquele que é fiel não precisa temer. A minha palavra não é no sentido de, fica atento aí, porque de repente você, pronto, levou. Não, querido, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Lembremos sempre disso. Pois bem, quando a gente reconhece que os ataques de Satanás contra a família, eles virão abrangendo e atingindo todas as áreas, porque ali nós temos as principais áreas da vida de uma pessoa. Seus bens materiais, os seus filhos, a sua saúde, o seu casamento, as suas amizades, os seus relacionamentos. Então nós precisamos estar atentos para ver o que fazer com esta situação. E aí nós chegamos não à conclusão da mensagem, mas a algumas conclusões olhando para esse texto, olhando para essa história. As crises surgem de modo inesperado. E nós precisamos pedir a Deus misericórdia e lembrar também do seguinte: nós podemos ser pegos de surpresa, mas Deus jamais. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabia o que estava acontecendo com Jó. O diabo está sempre rondando a nossa família. Então não abaixe a guarda. Não permita que situações, muitas, às vezes de forma sorrateira, sem dar devida importância, coisas que às vezes a gente acha que não tem muita importância, o diabo está procurando brechas para agir e atuar nas nossas vidas, na nossa família. Agora, também podemos concluir, com base no texto, que a ação do diabo é limitada por quem? Por Deus. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem mesmo o diabo age, se Deus não permitir. Irmãos, é algo que precisa ser internalizado em nosso coração. Deus, Ele é soberano. É algo que a nossa mente não consegue compreender, a grandiosidade e o poder deste nosso Deus.
E independentemente se você está com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso, Deus continua sendo Deus. Se você fez o que agradou a Ele ou fez o que desagradou a Ele, Ele continua sendo Deus, Ele não muda. O que muda somos nós. O que importa não é o que vem de lá para cá, porque o que vem de lá para cá, eu me refiro no aspecto com relação a essas provações as quais nós estamos vivendo. Se você crê ou não crê, Deus continua sendo Deus. É isso que eu quero dizer. Agora, muda para você se você crê nele ou não crê nele. Muda para a sua família, muda para a sua vida, muda para a sua história, se você crê ou não crê que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é soberano para transformar desgraças em vitórias. Deus, podemos dizer que é perito em transformar desgraça em bênção, em transformar o caos em algo maravilhoso e organizado, em transformar o mal em bem. Quando nós olhamos para a história de Jó e nessa caminhada de algumas conclusões que nós tiramos aqui, é importante a gente destacar o seguinte: quando Deus permitiu que Satanás agisse na vida de Jó, nós aprendemos algumas lições que antes de termos a bênção plena e completa, antes de experimentarmos a restituição, antes de experimentarmos a restauração, antes de experimentarmos a transformação, é preciso que haja rendição. Antes de nós experimentarmos da glória de Deus e contemplarmos a sua misericórdia, a sua bênção e termos uma comunhão muito mais forte e intensa com Ele, nós precisamos nos render diante dEle. Quando olhamos para a vida de Jó e toda essa experiência, nós concluímos que não há crise que Deus não possa reverter. Quando passamos por lutas e por dificuldades, não há crise que Deus não possa reverter. Agora, quem foi que chegou a essa conclusão? Jó capítulo 42. Vá um pouco mais ali à frente. Jó capítulo 42. Jó faz uma afirmação no versículo 2, que é muito importante para a nossa compreensão aqui. Nós saímos do capítulo 1 para o capítulo 42, percorremos todo o livro de Jó, óbvio que indo da introdução para a conclusão dessa história. Durante esses 42 capítulos, pensando aqui nos 40 ou 39, descontando o primeiro capítulo e do 2 até o 41, nós temos uma trajetória aqui que não durou dias, não durou meses. Também não podemos precisar quanto tempo durou, mas é possível acreditar que passou mais de ano. Pelos elementos da história, pelo desenrolar da história, você observa e verifica que aquela agonia, aquele sofrimento que Jó passou, serviram para transformá-lo num homem melhor. Serviram para aproximá-lo mais de Deus. E ele chegou à conclusão: não há crise que Deus não possa reverter. Ele afirma ali no versículo 2: eu sei que tudo podes. Agora veja que Jó está afirmando que Deus pode todas as coisas, ainda em sofrimento. Ele não está aqui olhando para trás depois que Deus restituiu. Ah, sim, eu sabia que Deus ia restituir. Ele está profetizando, ele está declarando, ele está afirmando que Deus pode todas as coisas. E que é a este Deus que eu me submeto. E seja com dor ou seja com alegria, seja com tristeza ou seja com sofrimento, eu vou crer nesse Deus. Eu vou glorificá-lo, porque eu sei que Ele tudo pode. Amados, isso faz parte da nossa caminhada de fé, isso faz parte do nosso caráter cristão, de sermos forjados e sermos moldados em meio às provações. Outra coisa que Jó também aprende é que os planos de Deus não podem ser frustrados.
Ainda no versículo 2, ele diz ali, justamente com estas palavras: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui Jó está dizendo que ele se submete aos propósitos de Deus. Senhor, eu não sei o porquê disso. Nós hoje sabemos, irmãos. Vejam quantos e quantos anos depois, séculos e séculos depois, nós podemos crer que, dentre os objetivos pelos quais Deus permitiu que Satanás atacasse a vida de Jó, não é porque Deus não amava Jó, mas é porque Deus ama o seu povo, e Ele vai permitir que o seu povo tenha experiências com Ele, para depender dEle constantemente. E quando este povo agora olha, lê o livro de Jó, e verifica o que Deus fez na história deste homem, a gente pode, ao enfrentar lutas e provações, lembrar e dizer: assim como o Senhor deu, o Senhor também pode tirar. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu contei para os irmãos a experiência quando roubaram o carro, eu estava saindo da sala de aula, indo em direção ao estacionamento, o estacionamento na rua, né, na frente ali da faculdade. Na minha época não tinha essa moleza de estacionamento interno. E o carro lá não estava. Um dos meus colegas seminaristas, ele disse assim: o Senhor deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não fui eu que falei, foi o indivíduo que estava do meu lado. Eu olhei para ele assim: amém. Amados, ele estava certo. A nossa vida pertence a Deus. Foi isso que Jó falou. E olha que o que eu perdi não se compara em nada com aquilo que Jó perdeu. Mas nós precisamos entender que existem propósitos em que muitas vezes nós não saberemos o que, como, quanto, porquê e quanto tempo eles demorarão para que a gente possa aprender. E ainda, digo mais, talvez nós vamos morrer sem saber por que passamos por aquilo, mas a nossa família vai saber, os nossos descendentes vão saber, outras pessoas vão saber, e o poder de Deus vai se manifestar de forma extraordinária. Você acha, meus irmãos, que William Carey, Guilherme Carey, esses missionários, esses vultos da nossa missiologia, da nossa vida cristã, homens como estes que eu acabei citando aqui, como John Hus, Savonarola, os pré-reformadores, será que eles tinham dimensão do que eles estavam fazendo? Será que Lutero, meus irmãos, ele tinha dimensão que ele mudaria a história do planeta? Ele, Lutero. Será que ele tinha noção, meus irmãos, que por causa dele o mundo ia dar uma reviravolta gigantesca? A economia mundial seria impactada por causa de Lutero? Será que ele sabia? Irmãos, ele não tinha noção. Ele não sabia nada do que ia acontecer. Mas sabe o que ele sabia? Eu preciso fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus diz na palavra que o que eu estou vendo hoje não está de acordo com aquilo que a Bíblia está escrito na palavra. Então eu preciso me posicionar. Irmãos, Lutero, ele não se levantou contra o Papa, ele não se levantou para ir contra a Igreja Católica Apostólica Romana no século em que ele viveu. Ele se levantou para buscar uma reforma, e por isso a palavra reforma. Ele queria mudanças, ele queria que houvesse uma confrontação com as Escrituras, com a palavra de Deus. Mas isso não aconteceu, só que aconteceu uma mudança gigantesca em várias áreas da história. Só que Deus está no controle da história. Quando Deus usa Lutero, meus irmãos, uma das coisas que Lutero faz é começar a pregar na língua do povo. Ele deixa de fazer a linguagem do rito, do culto, do latim, não, mas da missa, e ele começa agora não falar mais em latim, mas falar em alemão, que era a língua do povo. Mas só que Deus está no controle da história, e é justamente nesse meio, meus irmãos, que Deus levanta um homem, Gutenberg, que resolve criar a imprensa. E qual foi o primeiro livro impresso? Qual foi? A Bíblia de Gutenberg,
que se tornou, a partir dali, mais acessível ao povo. E chega até os nossos dias com uma transformação gigantesca. Deus está no controle da história. Irmãos, não é porque Lutero era melhor do que eu e você. E assim como ele, se a gente fizer como ele, dizer, Senhor, eu estou aqui e eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero cumprir com o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Deus, meus irmãos, vai nos usar na maneira como Ele quer, mas muitas coisas, quem sabe, a gente não vai ver hoje. Mas lá no futuro, gerações vão ser impactadas. Assim como Jó. Jó não sabia o que Deus estava fazendo com ele, mas Deus tem abençoado gerações, gerações sobre gerações, com base naquilo que Jó passou e sofreu. Significa, irmãos, caminhando para o final, que nós precisamos entender que, como pais e mães, quando Satanás ataca a nossa família, como pais e mães, nós precisamos cercar os nossos filhos e dizer o seguinte: filhos, estejamos atentos, vamos orar, vamos clamar, porque Deus é conosco. E aí você vai ensinando seu filho a enfrentar a vida, dependendo de Deus. Agora, se você enfrenta a provação, a dificuldade, a luta, de forma desequilibrada, de forma impensada, precipitada, você está mostrando para o seu filho que é assim que ele vai enfrentar a vida. Então, nós temos que olhar, porque nada é por acaso, irmãos. Deus tem nos permitido vivenciar experiências, porque Ele quer fazer grandes coisas através de nós. No versículo 3, Jó identifica, ele reconhece os seus limites. Ele diz ali, falei do que eu não entendia. Eu tenho limite no meu pensamento, no meu conhecimento. Há um momento, meus irmãos, que a gente não vai entender. Jó diz isso. Chegou uma hora que eu não entendia, minha compreensão, eram coisas maravilhosas demais para mim que eu não compreendia, diz o versículo 3. Ele reconhece os seus limites. Diante do sofrimento, diante da luta, diante das dificuldades. Jó também entende que a provação o tirou da superficialidade. E aí eu aplico para nós hoje. A provação nos tira da superficialidade. Ele diz ali, eu te conhecia só de ouvir falar. Superficial. É um conhecimento acerca de Deus superficial. Ouvir falar, ouvir o que os outros falam, ouvir o que alguém comenta. Jó, ele passa pela experiência de identificar o seguinte: ele era um homem sério, era um cara comprometido, porque a Bíblia diz que ele era justo, íntegro e temente a Deus. Mas no capítulo 42, ele reconhece: antes eu ouvia falar de ti. E nessa sequência, além de ele sair da superficialidade, passa para mim, Ana Cristina, por favor. Além de ele sair da superficialidade, ele aprofunda a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. O sofrimento nos leva a níveis maiores de intimidade. Ele nos leva a experimentar e ver um Deus que nós não víamos quando tudo estava aparentemente bem. Quando tudo estava aparentemente legal, Jó tinha um tipo de relacionamento com Deus, que ele classifica como algo superficial. O superficial pode ser exemplificado por aquela pessoa que ela cumpre com algumas determinadas obrigações. Ela vem nos cultos, ou ela vai na missa, ela vai lá no seu grupo religioso, e ele então cumpre ali com algumas obrigações. Isso é algo superficial. A superficialidade não nos permite avançar no conhecimento de Deus. Ela bloqueia, ela impede que a gente veja com os olhos da fé e que a gente veja o extraordinário de Deus acontecendo, o sobrenatural de Deus acontecendo. Irmãos, na superficialidade tudo acontece dentro da normalidade, do natural. Quando a gente
é levado a níveis mais profundos de intimidade, e ele diz assim, ó, agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo o seguinte, eu agora, de fato, conheço o Deus a quem outrora eu orava. O Deus a quem eu orava, intercedia, clamava pelos meus filhos, porque eles poderiam, quem sabe, ter pecado contra Deus. Ele diz agora, eu conheço este Deus. Eu estou vendo este Deus. E isto leva Jó a reconhecer quem de fato ele era. E diante de Deus, ele assume a sua condição, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O sofrimento nos leva a compreender que sem Deus nós não somos nada. Que diante de Deus, diante da grandeza de Deus, nós precisamos nos humilhar. O sofrimento nos leva ao quebrantamento, o quebrantamento nos leva para mais perto de Deus. Eu gosto às vezes de ilustrar com algumas coisas pessoais, irmãos, mas nem sempre tudo é possível, até porque pode parecer que é algo encomendado. Mas na minha vida muita coisa aconteceu de forma muito prematura, posso assim dizer. Algumas responsabilidades chegaram de forma muito prematura. E com isso, quando você tem que assumir responsabilidades, você acaba amadurecendo um pouco mais rápido do que muitos em outras realidades, em outras circunstâncias. Mas o fato é que as dificuldades, as provações e as lutas, quando administradas por Deus, caminhando para o final da nossa reflexão, queridos, precisamos entender o seguinte, que Deus está no controle. E quando a gente está debaixo do controle de Deus, quem que está administrando a crise? É Deus. Como administradores, nós precisamos ter que tomar decisões e saber quais são os limites. Até onde eu posso gastar, até onde não posso gastar. Até onde eu posso exigir isso da minha equipe e até onde não posso exigir. Deus, muito melhor do que nós, Ele nos conhece. E Ele sabe até que ponto Ele pode permitir que determinadas coisas aconteçam conosco. E quando a gente entende que nós somos submissos diante de Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias. Poderá ser, meus irmãos, que a impressão que nós temos é que a gente está perdendo de goleada. É o 7-1. O famigerado 7-1. Né? Pode parecer, irmãos, que a gente está levando de 7-1. Jó, meus irmãos, estava levando de 10-0. O diabão estava dando de goleada. É ou não é verdade? Só que Deus está no controle. E eu quero dizer uma coisa, o jogo ainda não acabou. Podemos até parecer que está perdendo de goleada, mas o jogo ainda não acabou, irmãos. Volta para Jó 42, verso 7. Acabando o Senhor de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vocês, e aceitarei a oração dele, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo quanto possuíra. Amém, irmãos? Amém. O jogo foi revertido, e Jó saiu mais do que vencedor. Percebe? Ele saiu mais do que vencedor. E o que o Romanos vai dizer para nós? Que não importa, seja a morte, seja a vida, principados, potestades, anjos, nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores.
Mais do que vencedores sobre a morte, mais do que vencedores sobre as pressões, mais do que vencedores sobre as batalhas, sobre as lutas e sobre as dificuldades. De maneira que nós precisamos depender e colocar a nossa vida diante do Senhor, independentemente do que estamos vivendo e principalmente quando o sofrimento bate à nossa porta. Para finalizar, usando o tema que iniciamos. Principalmente quando o sofrimento bate à nossa porta, irmãos. Nós precisamos nos submeter e dizer: Deus, eu continuo confiando no Senhor. Mesmo não entendendo, mesmo não sabendo o porquê. E quer saber de uma coisa, irmãos? Se tem algo que é perda de tempo, muitas vezes é querer ficar sabendo o porquê. Então, se submete. E no tempo certo, Deus vai fazer algo extraordinário. E Ele vai nos abençoar poderosamente. Vamos louvar o Senhor com uma canção. Jó passa pelo sofrimento, passa pelas dificuldades, e ele não recebe de Deus uma promessa de que Deus ia mudar a história. Porque se logo no começo Deus se revela a Jó e diz assim: Jó, fique tranquilo, eu estou no controle desse negócio e você vai ver que lá no final, vai ser joia. Não, ele não recebe isso. Nós temos inclusive essa vantagem, irmãos, porque nós já sabemos que a vitória é nossa. Por isso que a gente canta: vencendo vem Jesus. Lembra do cântico, do hino? Pode ser difícil, pode ser complicado, às vezes vai ser mais difícil do que a gente estava imaginando, mas irmãos, a vitória é de Jesus, e a vitória é daqueles que estão com Jesus. Então as promessas de Deus estão na palavra. Vamos tomar posse, vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com essa canção e declarar a nossa fé, a nossa dependência e a nossa gratidão ao Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem
Deus de promessas, Deus de alianças, Deus que não é homem para mentir, então a palavra dele é verdadeira, você pode confiar. Vamos nesse momento fechar os olhos. Eu gostaria de que orássemos. Naqueles dias de sofrimento, Jó orou várias e várias vezes, e por muito tempo ele não entendia e não compreendia, mas depois ele vai dizer que Deus pode todas as coisas. Bem sei que tudo podes, que os teus planos não podem ser impedidos. E aí Deus age de uma forma sobrenatural. A intimidade daquele homem com Deus se aprofunda, e Deus restitui e traz alegria ao coração dele novamente. De maneira, queridos, que hoje é dia de quebrantamento e dizer: Deus, eu quero confiar em Ti, eu quero confiar a Ti a minha vida, eu quero confiar a Ti o meu casamento, eu quero confiar a Ti a minha família. Lembrando que Satanás vai nos atacar, e nós precisamos saber disso, porque é verdade, mas não precisamos temê-lo. O único a quem nós devemos temer é Deus, porque é Ele que tem o poder de dar e tirar a vida. E Deus disse para Satanás: não toque na vida dele, porque a vida pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus, mas você precisa consagrá-la, você precisa dedicar, deixar que Deus controle e dizer assim: Senhor, eu aceito a tua administração, eu aceito o teu controle sobre a minha vida, eu me rendo. Lembrando que não há restauração, não há restituição sem rendição. Então vamos constantemente nos rendermos a Deus de todo o coração. Você deseja se render a Deus nessa noite? Dizer: Deus, eu reconheço a Ti e eu reconheço a Tua soberania sobre a minha vida, e eu quero glorificar o Teu nome. Levante a sua mão, gostaria de orar por você. Em nome de Jesus Cristo, faça isso. Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, querida. Reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, a vontade dEle sobre a sua vida, ter a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua história. Você deseja fazer isso? Levante a sua mão. Gostaria de orar por você nesse momento. Deus abençoe, querido. Mais alguém? Levante a sua mão. Vamos orar e dizer: Deus, nós precisamos confiar em Ti. O sofrimento pode bater na porta do justo, e nós poderemos titubear e passar por algumas crises naturais, mas nós não podemos ficar nelas. Nós não podemos ficar parados naquela situação. Temos que continuar, temos que avançar. A vida não para, a vida continua. Então pedir a Deus: Senhor, dá-me forças para continuar. Mesmo que hoje eu não tenha, mas eu peço que o Senhor me dê forças para continuar. E continuar fazendo a Tua vontade. Você deseja pedir isso para Deus essa noite? Levante a sua mão também. Gostaria de orar por você nesse momento. Deus abençoe, queridos. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, por aqui podermos refletir sobre a Tua palavra, de constatarmos, ó Deus, que o sofrimento pode bater na porta do justo, assim como aconteceu com Jó, que era justo. Satanás veio, mas, ó Deus, muito mais do que ele perdeu, o Senhor o deu, restituiu e abençoou. Então, Pai, nós vemos que assim como Jó aprendeu no sofrimento, nos ajuda, Pai, a aprender. Não que a gente queira sofrer, eu não quero sofrer, Senhor. Eu não quero ter que passar por privações, eu não quero ter que passar por provações, mas, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero experimentar um nível de comunhão mais profunda contigo. De forma alguma, Deus, eu quero me contentar com a superficialidade. Eu quero a essência, Deus, do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, continua abençoando o Teu povo que está aqui neste momento. Este levantar de mãos, Tu conheces os corações, nós identificamos. Pedimos que o Senhor os abençoe poderosamente. Derrame da Tua bênção, da Tua graça e dê força, Senhor, para continuar. Não vamos ficar parados, vamos avançar. E que o Teu nome seja exaltado e glorificado
E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Seja abençoado nessa semana. Pode se sentar. Quero desafiar você a já se organizar para ter 40 dias de oração como IBNM. Estaremos, irmãos, todos os dias, a partir do dia 16 de setembro, a começar numa quarta-feira, dia 16, e a terminar no dia 25 de outubro, no domingo. 40 dias de clamor. Clamor pela nação brasileira, clamor pelo nosso estado, clamor pela nossa cidade, clamor pelo nosso bairro Novo Mundo, irmãos. Que diminua a violência. Os irmãos sabem o que aconteceu com a família do Clemente essa semana. Que Deus livre a todos nós. Eles foram livres de coisas piores. Então nós precisamos orar, clamar, que Deus abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso bairro. E, pastor, quem não mora no Novo Mundo, vamos orar pelos outros bairros também, né? Mas eu quero dizer no sentido de que Deus nos use e nos abençoe para que a realidade mude. Pastor, mas isso vai mudar? Será que orar resolve? Nós vamos ver durante esses 40 dias de clamor. Nós vamos trazer experiências, vamos compartilhar experiências de cidades, irmãos, que estão sendo transformadas. De cidades, meus irmãos, na América Latina, onde era delegacia, onde era o presídio, hoje é uma igreja. Bares que se transformaram em igrejas, porque a igreja resolveu orar. Deus transforma, irmãos. Deus muda realidades. 40 dias de clamor, PGMs, líderes de PGM. Queridos, atenção. Quarta-feira, não negocie só quarta-feira à noite. Eu sei que nós temos muitas atribuições, todos nós temos, mas estamos aqui. Então, quarta-feira, às 20 horas, dando continuidade ao treinamento, leve esse desafio para o seu pequeno grupo. Nós queremos fazer uma escala. Chega aí, pastor Flávio. Legal. Nós queremos fazer uma escala, irmãos, dos 40 dias de oração, para nós termos, além das 6 às 7, outros horários de oração distribuídos entre os pequenos grupos, intercedendo. E aí você vai dividir entre o seu pessoal lá, cada um pega 5 minutos. E aí a gente vai fazendo rodízio para termos mais momentos de oração, intercedendo e assim por diante, clamando. Importante aqui, Daniel foi buscar lá os roteiros, tá? Você, líder de pequeno grupo, pegue os roteiros desse mês agora com o Daniel. Não esqueça, já está acessível com ele ali. Vai buscar com ele lá, que amanhã já tem PGM, né? Seu Leandro? E terça também, e quinta também, e sábado também. Que Deus nos abençoe. Aqueles que nos visitam, muito obrigado pela sua presença. Volte mais vezes, vai ser uma alegria poder revê-lo novamente. Paulo, é sua mãe? Tá. Prazer revê-la, minha querida. Deus abençoe a mãe do Paulo, né? Deus abençoe. Alegria tê-la com a gente aqui. E assim como todos os demais que já foram apresentados, Deus abençoe. Quero pedir a gentileza, aquele presentinho que você recebeu, deixa os seus contatos ali, deixa o seu nome, telefone, para a gente fazer contato contigo e aí darmos continuidade nessa caminhada. Queridos, que Deus abençoe e tenha uma excelente semana abençoada na presença do Senhor. Vão com Deus. Deus abençoe. Vão na paz. Em nome de Jesus.